Olá galera, tudo bem? Começando aqui mais um episódio do MG Talks, onde eu recebo aqui com carinho amigos, amigas, pessoas que têm voz ativa no mercado e que também contribuem com aquilo que a gente faz aqui e que é entrevistado. Eu costumo entrevistar aqui pessoas que têm muito a ver com o que eu faço, com o que eu penso, e pessoas selecionadas, né? E hoje estamos aqui com mais um episódio. Quero agradecer aí a Davines, que tem nos apoiado, que tem firmado uma parceria conosco. E eu acredito que Davines e Márcio e MG Talks fazem uma boa parceria. E hoje nós estamos aqui. O entrevistado de hoje é um amigo meu muito pessoal, um amigo que eu tenho muito carinho, respeito, nada menos do que Renan Mota. E aí, Márcio? É isso, é Renan Mota. Renan Mota, tá certo. É uma emoção estar aqui contigo, né? Porque parece que a gente volta uns anos, né, da nossa vida, né? A gente batendo papo e tudo, a gente já tivemos muitos momentos juntos na profissão, tanto trabalhando junto no salão, quanto em projetos, né, da vida, né, profissional. É muito, muito bom, assim, emocionante. É legal estar aqui. Que bom, Renan, que você está feliz de estar aqui conosco. Mas eu queria já começar com um bate-papo aqui, Renan. É que o povo espera, é o que você espera. Renan é uma pessoa que... Ela tem um carinho, né? A nossa convivência, a gente conviveu bastante tempo, não é isso, Renan? Muito tempo, né? A gente, apesar de o Renan parecer um menino, são... Quantos anos de profissão, Renan? 18 anos de profissão. Trabalho desde os 18. 18 anos de profissão. Primeira formação foi com 18 anos, quase 19, mas ainda era 18. É uma lenda, hein? É uma lenda. E já queremos começar com esse bate-papo, Renan. Queria que o povo, aquele que estão nos assistindo, você que está nos assistindo, você pode aí apertar o sininho e nos seguir para estar dando um like, fazer um comentário ou fazer qualquer tipo de pergunta que assim que a gente puder, a gente vai responder. Tá legal? Renan Mota, eu quero saber de você. Como isso tudo aconteceu na sua vida? O início é uma história engraçada, né? Que quando eu era adolescente, né? Eu, assim, não tenho nenhum familiar que seja da área da beleza, nem nenhum conhecido, nunca tive nada a ver com beleza. Aliás, na minha família não tem nenhum... Tirando algumas pessoas específicas, assim, ninguém é muito vaidoso, ninguém liga muito pra vaidade. Então, assim, mas eu sempre... quis um pouco, né? Assim, sempre queria saber um pouco dentro do que eu podia, né? Só que é interessante que a história começou assim... nas férias escolares, um amigo meu de colégio foi visitar uma família em São Paulo, né? E quando ele voltou de lá, o que estava muito em alta lá eram os cabelos coloridos, né? E São Paulo sempre foi uma cidade muito mais pra frente do que o Rio, né? Em questão de moda e tendência, assim, e novidades, né? De cabelo, moda e tudo mais. E aí ele voltou de lá, assim, enlouquecido, porque todo mundo coloria o cabelo, assim, né? A galera que era mais pra frente, assim, tudo coloria muito cabelo, fazia muito cabelo colorido, verde, azul, rosa, e aqui no Rio não tinha isso, né? E aí o nosso grupo de amigos mais próximos, assim, todo mundo ficou animado, né? Falando, vamos fazer, todo mundo vai colorir o cabelo, vamos pintar de verde, um pinta de roxo, outro pinta de azul. E aí eu falei, beleza, vou pintar de verde, só eu pintei, ninguém mais pintou. Só que aquilo colou em mim. E aí eu gostei e fui embora, assim, queria... E na época, né, a primeira vez que eu fui num salão pra fazer. Só que na época as colorações daquela época não tinham tanta resistência, né? Não seguravam tanto quanto hoje em dia os pigmentos mais modernos seguram no fio, né? E aí eu não tinha tanto... Minha família não tinha condição, na época era só eu e minha mãe... E eu não tinha condição de ficar indo no salão toda semana pra colorir o cabelo novamente. Então eu fui na internet procurar, na época, né, existia o extinto Orkut, né? Onde tinham as comunidades onde a galera trocava muita informação.
E aí, nessas comunidades, a galera, um ensinava o outro como fazer, como já tinha feito certo, como dava errado. E aí, eu fui aprendendo. Então, fui lendo, pesquisando, aprendendo, testando em mim, fazendo em mim e comecei a aprender. Quando eu terminei o ensino médio, eu resolvi fazer um curso de fato de cabelo. Né? Antes, a minha ideia era prestar, fazer a própria faculdade para fazer faculdade de física. E uma coisa que dizem que tem a ver, dizem que não tem muito a ver. Né? Cor ainda entra um pouco na área, mas resolvi fazer um curso do Senac, que era aquele... Na época, quando você não está na profissão, é um curso que é referência, porque é uma formação de muitos profissionais de muitas áreas, né? Que dá muita base, né? Dá uma base. E aí eu costumo dizer assim, hoje em dia, tecnicamente, eu digo que ainda poderia ser muito melhor, né? Óbvio. Mas é um curso para você ver se você vai se apaixonar pela área, e eu me apaixonei. Dali, então... Que legal. Daquele curso em diante foi só ladeira acima. Para quem não sabe, o Renan, ele é cabeleireiro educador. Então, assim, a gente já fez alguns trabalhos juntos, mas, Renan, metade da sua vida nesse mundo de cabeleireiro, é isso? É verdade, não tinha parado para pensar nisso. Porque é muito tempo, é maioridade, né? Maioridade. A metade da tua vida, hoje, a gente pode dizer que você viveu num mundo de transformação, num mundo de inovação, no mundo de criação. Da onde você tira, Renan, a inspiração para essas questões de educação, transformação e inovação? Então, a educação sempre... Não vou falar que sempre foi minha paixão, porque quando eu entrei na empresa, né, atualmente eu trabalho no Werner, quando eu comecei a me formar na empresa, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a qualidade técnica dos instrutores. E a empresa, ela sempre produziu... Hoje em dia não tem mais, né? Porque não se usa mais, mas antigamente tinha os DVDs, né, da empresa. Inclusive, quando eu entrei na empresa, você estava num dos DVDs que eu estava olhando. Então, quando eu comecei a fazer a formação em corte no Werner, eu olhava nas aulas, eu olhava aqueles DVDs, né, que a gente assistia com os cortes mais atuais. E era um sonho para mim estar ali naquele DVD. Eu falei, um dia eu vou estar ali. Então, desde então, assim, foi uma meta minha. Eu comecei a entender como que a educação funcionava de verdade e tudo, como que você poderia ter um padrão dentro da sua maneira de pensar. Afinal, cada profissional trabalha da sua maneira, cada profissional tem o seu jeito de fabricar as coisas. Então, é uma maneira que quando eu educo, eu passo a minha visão de como eu enxergo o cabelo, né? Como eu enxergo a maneira de se trabalhar, a maneira de se ter postura trabalhando. Então, eu acho que isso é uma coisa que cada vez me pega mais para passar adiante. Porque eu não quero que ninguém corte exatamente igual eu corto ou que faça só o que eu faço. Eu quero que a pessoa se inspire no que eu criei como técnica e como as coisas vão funcionar, a funcionalidade das coisas. Mas que a pessoa olha aquilo e fala, caramba, se eu pegar isso e misturar com aquilo outro que eu já sei, eu vou multiplicar. Que foi sempre uma coisa que eu fiz. Nos cursos que eu fiz, né, em todas as formações que eu tive, uma das coisas que eu sempre frisei foi em não tentar me engessar no que eu estava aprendendo. E sim absorver tudo que eu estava aprendendo e adaptar à minha maneira. Então, eu quero também que as pessoas que estejam recebendo minhas informações, meu conteúdo, também tenham essa mesma maneira de raciocínio, que multiplique e não se vire um robô, entendeu? Sim. E aí, assim, eu acho que a minha maior inspiração para educação, assim, é sempre querer que todo mundo aprenda mais, que a pessoa não fique parada, que a pessoa não fique estagnada numa coisa, sabe? Que faça uma coisa só, que sempre aprenda coisa nova, porque isso motiva muito pro dia a dia. Então, assim, a gente sempre aprender motiva muito mais, te dá energia, te dá gás para você continuar trabalhando no dia a dia do salão. E outra coisa que também é interessante é que quanto mais você aprende, né, óbvio, mais criativo você fica e mais adaptável você fica também. Por quê? Hoje em dia, as novidades assim, do dia a dia, elas vêm muito rápido. Então, assim,
as clientes trazem muita informação o tempo todo. Antigamente, o profissional que dava informação para cliente, isso aqui é moda, isso que tá em alta. Hoje em dia é cliente que chega, não, é isso aqui, ó. Acabou, a fulana famosa acabou de fazer, pum, e traz o celular e bota no seu colo, na sua mão. Se você não tem criatividade, você não é adaptável, você não vai ser responsável pela mudança daquela pessoa. E entendeu? Você atribui isso ao quê? Essa funcionalidade, onde o cliente tem mais acesso ao que é novo, o que está se usando? Então, vamos lá. Será que como profissional... Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Como profissional, você consegue se atualizar com todos os... assim, atender todos os seus clientes, organizar tudo que você faz, olhar o Instagram de todos os cabeleireiros que você segue, de todas as blogueiras e todas as atrizes? Não tem como, isso é impossível. Hoje realmente não dá, Renan. É impossível. Então, a cliente, ela traz muita informação. Na verdade, eu até costumo dizer que a cliente é a pessoa que mais atualiza o profissional hoje em dia. Se o profissional não observa a movimentação das clientes, não só das que você atende, mas como o salão funciona, porque o salão é uma caixa cheia de espelho. Então, o profissional ele tem que estar atendendo a sua cliente, mas ele tem que estar de olho no que as clientes estão saindo também. Porque, às vezes, você tem um público mais específico, que não faz tanto aquele tipo de transformação, de mudança, de look, mas vários outros profissionais têm. E a hora que sentar na sua cadeira que tenha essa, você tem que estar pronto para fazer. É por isso que eu pego muito na parte técnica com todo mundo. Porque eu falo que tem que estudar, porque a hora que aparecer... Você pode não saber fazer como o profissional que fez aquele cabelo fez, mas você tem que saber como fazer. E quando você fica engessado, você não faz. E aí, você tem o lado que você tem que observar como o mercado está mudando. Porque o mercado ele vai mudando pouco a pouco. Mas ele vai mudando. E assim, mesmo que nós pareça que a gente está estagnado mais ou menos no mesmo cabelo há muitos anos, esse mesmo cabelo foi mudando ao longo desses anos. Então, sempre essa pequena mudança vai aparecendo. E a cliente ela vai trazendo isso. Aos poucos. Porque uma vai, outra pede. Então, isso é muito importante. Você observar como que o mercado está... Não é um mercado amplo, é um mercado seu, dentro do salão. E isso se torna exigente na parte delas, né? E faz com que você se esforce mais, claro, ou fique antenado, ou perca cliente, né? Se não se esforçar, você perde. Mas, Renan, falando de inovação e criação, eu estou acompanhando a sua carreira de perto, porque apesar de ser um amigo querido, trabalha perto de mim, né? Renan, para quem não sabe, ele atende ali na Zona Sul, que é Ipanema, onde eu também atendo. E também ele dá os cursos também em Ipanema, Renan, isso? Também, eu faço cursos, eu faço workshops com profissionais, que a gente fala que é workshop VIP, né? Que quando um profissional me procura porque tem alguma dificuldade específica, né? Tem dificuldade em cabelo curto, em franja, em nuca de Chanel, em acabamentos, em diversas áreas. Ele me procura e eu monto aquilo de acordo com o que ele precisa. Legal. Também faço atualização de profissionais, né? Assim, de salões e tudo. Já dei aula em alguns salões que a dona do salão queria treinar o salão inteiro. Que legal. E dei algumas técnicas de corte, finalização e acabamento de corte, que são pontos que, às vezes, profissionais que não tiveram tanto acesso à informação acabam tendo. Porque, assim, na internet a gente tem muita informação, mas a gente tem muita informação jogada, né? Tem muita gente dando informação, orgânica, né? Tem muito técnico, tem muita gente boa, mas também tem muita gente que acaba confundindo por conta de jogar muita informação, mas não ser linear numa informação. E tem muita gente que não sabe procurar também, né? E então... Procura qualquer coisa, é isso? Às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar a procurar, buscar, né? Então, assim, por mais que a gente tenha muita ferramenta de busca na internet, tem muita gente que não sabe buscar, como buscar, entendeu? Então, você diria que um mau começo te leva para uma estrada ruim? Olha, eu acho que não, porque eu acredito muito na força de vontade. Às vezes a pessoa começou mal porque não teve tanto acesso.
por exemplo, eu poderia ter começado no Senac e não ter ido para lugar nenhum. Eu tive a força de vontade de buscar novas informações. Então, eu trabalhei 2 anos, quando eu me formei no Senac, eu morava em Vila Isabel, fui trabalhar no salão perto que me acolheu, tenho um carinho muito enorme pela dona de lá, pela Lúcia. Dentro desses 2 anos, eu fiz a formação do Werner, que foi onde eu fui buscar a informação, porque era um salão muito referência no Rio de Janeiro. Até hoje é referência. Então, eu acredito muito nessa força de vontade. Porque a força de vontade é o que te leva para outros lugares. Entendeu? E falar do Werner, Renan, eu falo aqui com muito orgulho, com muito carinho também. Onde eu tenho uma história, né? Então, todos nós, né? Você é muito mais que eu, né? Óbvio, né? Muito mais longa. Sempre na parte operacional, administrativa, como empresário também, como franqueado. E também como cabeleireiro e educador, principalmente, né? A gente, quando eu cheguei ali na empresa Werner, montamos uma proposta de educação onde só tinha 2 lojas, né? E a proposta era formar pessoas para poder abrir novas unidades. Renan, e assim, foi através dessa oportunidade que eu te conheci, e falando também de inovação, né, que eu falei, eu vi que você transitou um pouco para a área de coloração, né? Como é que está sendo essa transição, Renan, na sua vida? Porque assim, muita gente tem medo dessa transição. Muita gente está nos assistindo aqui, tem medo. E que por um bom tempo isso foi colocado na nossa mente, em que uma pessoa ela só consegue fazer uma coisa boa se ela escolher, sabe? Ou ela só pode ser bom em uma coisa. Isso é mito, é verdade, Renan? Não, fala pra gente aqui, todo mundo quer te ouvir. É mito. Lógico, né? Nós viemos de uma formação onde a gente tinha muito aquela parte de ser especialista numa coisa só, né? Eu acho que, assim, é um pensamento interessante, mas é muito ultrapassado, tá? Porque quando você pensa que você vai fazer uma coisa só num cliente, e ele quer fazer mais de um serviço, ele quer fazer corte, coloração, às vezes ele não quer fazer a coloração, ele quer ter a experiência dele com você. E ele quer ter a experiência completa, tanto de corte, como de cor, como de alinhamento, de mega hair, de qualquer serviço que seja. E aí, como que você fala para essa pessoa que você não vai fazer? E às vezes você conhece tão profundamente aquela pessoa que você sabe o que ela quer e o que ela precisa. Então, se você às vezes direciona, como a gente fazia muito tempo, né? Nós fizemos isso, direcionar para outro profissional. Eu acho que... Será que a outra pessoa vai entender? Vai conseguir colocar no coração dela o que a outra pessoa está sentindo também? O que a outra pessoa está esperando? E eu acho que, assim, tecnicamente falando, o profissional da beleza, ele tem que ter eu falo que é o cérebro mole, para ir se moldando ao longo do que você vai aprendendo, como que o mundo vai mudando, entendeu? Se você for pensar que há 7 anos atrás, se eu falasse pra você que o pessoal ia fazer aquela mecha mais marcada na frente, você ia falar que eu era maluco. Sei lá, 10 anos atrás, vamos botar aí 10 anos atrás, se eu falasse que ia fazer aquela mechona mais marcada na frente, mais evidente, você ia falar que eu era maluco. Assim como nós falamos para algumas pessoas que falaram isso pra gente. Então, assim, eu acho que o cabeleireiro ele tem que ser 100% maleável, 100% adaptável, sabe? E como eu sempre falo, né? Eu acho que você aprender uma coisa nova, eu acho que te motiva muito. E eu fiquei... Quantos anos eu fiquei só cortando cabelo? Foram 11 anos. 12 anos só cortando cabelo. Não é só cortando, né, Renato? Não, Criando claro, também, né? Eu digo assim, só executando, fazendo a parte de corte, né? Corte, né? Claro. Renan, falando de criação, me fez lembrar aqui nosso tempo de oficina de criação. Bons tempos, né? Até dentro da Academia Werner, né? Onde a gente tinha uma equipe, e hoje tem, né? São outras pessoas agora, outro momento. Me fez lembrar aqui um pouco como quando você chegou,
Você chegou muito novinho. Fala pro pessoal como é que foi essa tua experiência aí, Renan. Olha, a gente compartilhava, a gente dividia ali. Fala pra a gente era uma família, né? Tá nos ouvindo. Era uma família, né? Apesar de não não ficarmos juntos o ano inteiro, né? Assim, o tempo todo, porque cada um tinha seu salão, sua loja onde trabalhava. A oficina de criação, né? Para quem não sabe, é a equipe artística da empresa, né? A equipe responsável pela criação dos cortes, colorações, das tendências, né? A gente passou muitos anos lançando muita tendência no mercado, né? Ainda lança muito óbvio, né? Claro, a equipe nova é excelente, eles estão com uma equipe muito legal também, muito boa. Mas eu acho que a nossa época de oficina de criação foi uma época diferenciada, porque a gente era muito unido, nós éramos uma família, assim, vai parecer irmãos, né? Que a hora que a gente estava junto, era muita troca de muita informação e muita diversão, e a gente se divertia com aquilo, né? A gente se divertia dando aula, a gente se divertia porque na oficina de criação, todos os profissionais que criavam os looks, eles eram responsáveis por ensinar, né? Toda a técnica que foi criada, toda a parte de criação, né? Da onde veio a inspiração. A inspiração. Né? Então, isso era muito legal. E quando eu entrei na oficina de criação, né? Assim como eu falei agora há pouco, que quando eu entrei no Verne, eu falei, eu vou estar lá. 2 anos que eu tinha de Verne, eu entrei na oficina de criação, né? E aí foi uma coisa assim muito nova para mim. Só para falar pro povo, a oficina de criação é uma equipe onde se cria os looks da tendência daquela atualidade. Ou seja, tem a coleção do primavera, verão e outono e inverno. Então, a oficina de criação ela se reunia para criar os looks para depois desenvolver e executar nas modelos, não é isso? Claro. Para as pessoas saberem o que é a oficina de criação. A oficina de criação, ela lançava a tendência no mercado, né? A gente fazia um estudo de mercado, de tendência, do que ia ser moda e tendência para a próxima estação, porque a gente sempre fabrica uma estação antes, né? E nós fazíamos uma pesquisa longa para definir o que ia ser tendência no mercado brasileiro, carioca principalmente, né? Porque a empresa sempre foi muito, muito forte no Rio de Janeiro. Então, essa equipe se reunia e trocava muita ideia, muita informação. Então, a gente conversava muito sobre muita coisa. A equipe sempre tinha alguém viajando para fora, sempre via alguma coisa nova e falava, ó, isso tá vindo com muita força. Então, a gente buscava muita informação, tanto no mercado como um todo, mas como nas viagens que a gente fazia também, né? Nós tivemos a oportunidade de participar de alguns congressos junto no exterior também, com academias excelentes. E assim, era uma equipe que ela rodava muito bem. E aí, como você perguntou, né, como foi essa minha chegada, imagina, eu tinha 21 anos, só que eu tenho um pouco de cara de um pouco mais... Nós, né, temos um pouco de cara de um pouco mais novos. Eu tinha 21 anos, só que eu parecia ter 17. E eu entrei na oficina de criação com uma cabeça, assim... muito, muito aberta para tudo, para falar. Eu tinha muita ideia, minha cabeça sempre foi muito cheia de ideias e eu queria metralhar aquela ideia para todo mundo, né? E aí, quando eu gravei o meu primeiro corte, que foi na coleção Náutica, né? Foi um cabelo bem curtinho, muito legal, que eu fiquei muito satisfeito de fazer, assim, com o resultado. Até hoje eu tenho o cartãozinho, porque saiu no cartão presente, saiu no cartão da empresa, saiu no banner, saiu na capa da revista, saiu tudo. Até hoje eu tenho todas as revistas do Verne guardadas, de todas as coleções que eu fiz. É muito legal. E assim, como a equipe de criação, a oficina de criação, ela tinha que passar a informação adiante, eu me vi com 21 anos... ensinando gente com mais de 15 anos de empresa. Eita. Então, assim, eu nunca tinha dado uma aula na minha vida. Então, foi assim, é indescritível. Porque, assim, você fica nervoso e animado e, ao mesmo tempo, com medo da reação. Porque, assim... São vários sentimentos reunidos no mesmo muita coisa. instante, Mas, ao mesmo tempo, eu tava com muita gente... Assim, a oficina de criação, na época... Me abraçou muito, porque assim, viu que eu era novo, viu que eu tinha um gás muito grande para ensino, para educação,
e muita ideia, e muita criatividade, e me ajudou muito, sabe? Isso me fez crescer muito como profissional, porque eu sempre fui muito tímido, né? Sempre fui muito na minha, assim, eu falava pouco. Até hoje, em alguns momentos, eu falo pouco. Eu falo que eu pego no tranco, né? Quando eu me boto pra falar, aí eu começo a falar, é até difícil parar, né? Mas eu sempre fui muito tímido, assim, eu tive muita dificuldade de falar em público. E assim, me vi obrigado a falar em público. Então, assim, eu tive que me virar, porque eu não queria sair dali também. Eu não queria perder a minha conquista de estar ali, entendeu? Imagina, eram mais de profissionais de corte na época, que só, né, na época a gente só cortava o cabelo. Profissionais de corte na época, se eu não me engano, eram mais de 700 na empresa. E eu tava, vamos botar assim, no top 10. Porque tinha os cabeças, o Rude Sérgio, tinha você, o Ricardo. E eu tava ali entre os top 7, 5. Imagina. Imagina o que eu sempre não queria perder aquilo. É uma humildade da sua parte, entendeu? Não que você esteja aqui na minha frente, mas é o que tem dentro do meu coração. Eu sempre vi essa humildade da sua parte, aquela vontade de querer aprender mais. Sim. E assim, você entrou dentro da família, da equipe de criação, de uma forma rápida, mas que foi reconhecida. Foi. Né? Eu fiquei 10 anos, né, na oficina. 10 anos na oficina. Se for ver aí, foram 20 coleções. Qual a importância do profissional ser humilde como profissional? E assim, Renan, o que move o Renan nessa parte de educação, de criação? Os sentimentos? A humildade também faz muito parte do educador, sabe? Porque educador com ego, ele não educa, sabe? Ele cria... Não consegue passar a informação, sabe? A pessoa que está recebendo a informação de um profissional que tem um ego muito elevado, ela não recebe, ela pega aquilo e joga fora, sabe? Ela repele, sabe? É água e óleo. Você bate, né? Vai ficar ali separado, vai ficar boiando ali. Então, eu sempre fui muito pé no chão, sempre fui muito tranquilo, nunca... Lógico, a gente sempre tem algumas fases que a gente deixa um pouco o sentimento daquele sentimento do orgulho passar um pouco por cima da humildade, mas eu acho que você ter a consciência, se manter e voltar pro seu interior e falar assim, não, eu não sou esse orgulho todo, né? Você tem que ter orgulho, mas você não pode deixar o ego do orgulho falar assim, não, eu sou maior que tudo. Eu acho que você tem que ser pé no chão, até porque volta naquilo que eu falei lá no início. A gente tem que se moldar o tempo todo e aprender o tempo todo. E se você não consegue, quando você deixa o seu ego muito inflado, muito grande, você não absorve mais nada, porque você acha que você já tem tudo. Sendo que você não precisa de mais nada. E a nossa profissão, isso é um suicídio. Isso, né? É um suicídio. A gente não sabe nada. O tempo todo a gente está aprendendo. A gente está falando aqui de sentimento. E eu sei, como eu te conheço muito bem, você é uma pessoa muito tímida. Pois é. Não é isso? E você venceu essa timidez. Mas assim, venceu de uma forma bem clássica, entendeu? Bem natural. E tem pessoas na nossa área que também tem essa timidez. Que conselho você daria para esse tipo de pessoa que é tímida, que ela não acha que não é capaz, que não tem uma boa desenvoltura? Que tipo de conselho você daria para essa pessoa, já que você venceu a timidez? Acho que o primeiro conselho que eu posso dar é tenha segurança no próprio trabalho, tá? Eu era muito tímido, mas uma coisa, eu sempre fui muito seguro, tá? Eu sempre tentei vencer o máximo da insegurança. Lógico, eu nunca fui 100% seguro, eu sempre tive minhas inseguranças, assim, quando eu estava aprendendo. Mas eu sempre demonstrei muita segurança. Então, você demonstrar segurança e confiança para o seu cliente, você já tem um ponto muito a favor para vencer a timidez. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem. Porque quando você é mais técnico e você tem segurança no que você está fazendo, por isso que eu friso muito na parte técnica,
Porque, lógico, nós trabalhamos com... nós temos que fazer um atendimento ótimo, ter um bom relacionamento com o cliente, mas a primeira coisa que você tem que ter é técnica. Porque isso mostra o quanto você é bom. E você ter segurança te faz desenvolver muito mais segurança para falar até mesmo com o próprio cliente. Porque quando você está inseguro, você não consegue prestar atenção no que você tem que falar com o cliente, o que você vai falar. Então, você está pensando no como você vai resolver o problema que você mesmo se meteu. Então, você não traz segurança, né? Até para a forma de passar para o cliente. Sim, né? claro. Isso é fundamental. E então, assim, quando você é seguro, na sua mente, você está tranquilo quanto ao que você está executando. Então, você consegue se concentrar para vencer a timidez e criar um relacionamento com o seu cliente, criar um relacionamento com os profissionais que estão ao seu redor, com alunos, caso você seja educador, né? Então, a primeira coisa que tem é ter a segurança no próprio trabalho, porque isso vai te dar... É o primeiro passo para você conseguir organizar a sua mente para você conseguir fazer as outras coisas que você deixa de fazer por conta da timidez, né? Que é conversar, criar relacionamentos e tudo mais, né? Se relacionar. Tá, Renan, você é especialista em corte, né? A sua especialidade é corte. A gente vê isso com muita excelência, né? Mas a galera quer saber onde você buscou essas formações, onde é a tua formação, Renan? Eu sei porque eu sou teu amigo, mas a galera que tá nos assistindo quer ver da onde veio essa formação do Renan em ser especialista de corte. Então, vou falar aqui os principais, né? Não que os outros sejam menos importantes, mas a gente tem uma carga de peso quando a gente fala em alguns nomes, né? Inicialmente, né? Óbvio, eu vou falar que a primeira formação foi forte. Foi na empresa Werner, né? A gente tinha uma base muito sólida de técnica. Depois que eu me formei, alguns anos depois, creio que 2 ou 3 anos depois de eu ter me formado no Werner, como profissional de corte, eu tinha sede por aprender mais. E eu achava que o que a gente tinha aqui era pouco. Na época a gente não tinha Instagram, tinha pouquíssima coisa de YouTube, a gente não tinha tanta coisa assim dentro das redes sociais, né? A gente tinha mais amadores do que grandes marcas, propriamente dito, lançando informação. Então, me joguei no exterior. O primeiro curso que eu fiz fora foi o Longueiras, em Buenos Aires. O Longueiras é uma escola de Barcelona, a academia principal em Barcelona, mas eles têm uma unidade em Buenos Aires, e como era a primeira que eu ia fazer no exterior, perto, próximo, tem um custo mais reduzido, fui lá e fiz. Adorei. Voltei de lá querendo fazer franjinha em todo mundo, fazer cabelo desfiado em todo mundo. Mas é o que eu falei lá no início, né? Eu soube adaptar um pouco Acho que isso é uma das coisas que eu me orgulho da minha técnica, que eu consigo adaptar muito pro meu dia a dia, tá? As coisas que eu aprendo. Então, depois do Longueiras, eu fui para Londres, fiz o Vidal Sassoon, que, assim, acho que é uma das inspirações principais para muitos cabeleireiros, porque o Vidal Sassoon foi um dos pioneiros, assim, de qualidade técnica, de tudo, de criatividade, de lançar tendência, tudo. No ano seguinte, voltei em Londres e fiz o Tony Guy. Tony Guy também foi uma escola maravilhosa, com cortes muito modernos, diferente do Vidal Sassoon, que são cortes mais vanguardistas, mais clássicos, e vanguardistas, né, eles oscilam muito nisso. O Tony Guy já é uma academia que já é muito moderna, com muitos cortes desconectados e irregularidades, e lados maiores e menores, mas também muita qualidade técnica, muita informação técnica. No ano seguinte, fiz o Dessange, em Paris, que é uma escola bem clássica, francesa, mas eu acho que tem uma elegância muito grande nos acabamentos, em tudo. Um refinamento, em como você mostra aquele corte na finalização. Inclusive, quando eu fiz o Dessange em Paris, um dos responsáveis pela academia queria que eu ficasse lá. Mas acho que eu
não era o momento, acho que nunca me subiu muito essa vontade de ficar lá, mas foi dada a oportunidade de eu ficar lá. Ele falou que eu absorvi muito rápido a técnica que eles ensinaram e que eu desenvolvi muito bem, que eu apliquei muito bem. E como eu sempre fui um profissional que me preocupei muito com a técnica, com a qualidade de mostrar a técnica e tudo, eu aprendi muito rápido e já executei muito bem executado. Uhum. Então, eles ficaram alegres com isso, né? Acho que é legal também, né? Como instrutor, ver alguém que você ensinou fazendo uma coisa interessante. Então, aí fiz o Dessange. Depois, no Brasil, eu fiz o curso todas as formações do John Santos, que era um profissional que trabalhou muitos anos no Tony Guy e criou a sua própria terminologia, técnica. Acho que foi uma experiência muito boa também, que é um profissional que tem uma carga de informação muito grande, e isso eu acho muito legal. Quando a pessoa tem informações não só técnicas, mas como informações gerais sobre a nossa profissão. Legal. Que isso é muito legal, né? Legal, Renan. Dentro dessas experiências todas. Renan, eu estava pensando aqui, né? Todo cabeleireiro tem uma história, todo cabeleireiro tem o seu momento engraçado. Tem algum momento seu que você lembre agora, possa contar para quem está nos assistindo, que foi assim um momento marcante, descontraente, alguma coisa que aconteceu no salão? Eu me lembro, Renan, que a cliente um dia, ela pediu para eu cortar um cabelo dela e ela apontou para o espelho e tinha uma pessoa na frente do espelho. Só que ela queria o corte da outra que estava refletindo no espelho. E o corte dessa primeira aqui era mais curto. Cara, e quando eu executei o corte, ela, não era essa, era a outra. Era a outra. Cara, eu caí na gargalhada, entendeu? Mas foi muito ruim pro cliente. O cliente também, ele compreendeu que a comunicação não foi a comunicação correta, falhou, né? Ali, falhou, entendeu? Foi uma falha minha, mas é uma cliente amiga, depois o cabelo cresceu, enfim. Tem algum momento seu no salão que você possa trazer de engraçado para quem está nos assistindo? Olha, eu vou te contar uma que foi de um workshop. Eu não lembro se você estava, mas eu acho que você não estava. Estávamos dando um workshop para mais de 60 cabeleireiros. Aí, quando estava todo mundo no palco, assim já... tinha um profissional ensinando, não lembro, acho que era o Val que estava ensinando o corte que ele tinha feito e tudo mais. Era um workshop que nós estávamos dando para profissionais que eram da empresa e fora da empresa também. E aí, cara, eu não sei o que me deu na cabeça, que eu vi que no palco tinha um prego, assim, pra fora do palco. No palco? No palco, assim, no cantinho do palco, assim, né? Aí eu falei assim, caramba, alguém vai tropeçar nesse prego. Veio alguma coisa na minha cabeça e falou, bate com a lata do mousse. Cara, eu bati com a lata do mousse pra pregar o prego. A lata do mousse, gente, é uma lata de spray. É uma lata de spray. Que... Mas, imagina, 60 cabeleireiros sentados olhando o Val fazer o corte, eu... O mousse pra todo lado, assim, ó. O Ricardo do meu lado. O Ricardo tava em pé do meu lado. Agora que eu lembrei, o Ricardo tava em pé do meu lado. Quando eu bati assim, ó, que eu fiz assim, fez assim, ó. De baixo acima dele, assim, ó. O mousse, assim, ó. Na linha no Ricardo. Deve ter sido muito engraçado, hein, né? Muito louco. Aquelas coisas, né, que a gente... Às vezes tá lá distraído, né? Faz sem pensar na hora, né? História, né, Renan? Muita coisa. Se a gente for parar aqui, a gente tem que escrever um livro. Não, gente, você vai ser convidado de novo, tá, Renan? A gente tem que falar da nossa viagem da Argentina. É verdade. Entendeu? Que foi muito engraçada também. Nossa, essa a gente divertiu bastante. Foi muito legal. Foi muito legal. Foi um congresso muito legal. Agora, Renan, a gente está caminhando pro final do programa. Eu queria que você falasse para quem está nos assistindo, com a tua experiência, com a tua humildade, com a tua juventude, o que você poderia passar para as pessoas que estão começando agora? Porque, assim, tem muita gente começando, como a gente falou aqui, né? Começando errado, ou às vezes começando até certo mesmo, mas pessoas querendo desistir.
né? E outras querendo crescer. O que o Renan pode passar para essas pessoas com a tua experiência ao longo desses anos todos? Apesar de ser jovem, você é muito jovem, mas volto a dizer, metade da sua vida trabalhando. Foi trabalhando, foi no entendeu? Salão, O que você poderia passar para essas pessoas que estão nos ouvindo? Então, eu vejo hoje em dia muita gente, não é que a pessoa comece errado, mas é que a pessoa pega caminhos que não vão desenvolver essa pessoa, entendeu? Eu acho que o número 1 é você não copiar. Eu acho que aquela do coisa, nada se cria, tudo se copia, eu acho que é um pouco falha essa frase, assim. Eu acho que a gente tem que... Beleza, você não copia, você se inspira. Você se inspirar e criar para você, né, no caso para os clientes ou para os profissionais que você esteja ensinando, eu acho que você se inspirar é a melhor coisa. Você se inspirar em pessoas, em profissionais que você tem como referência, seja de referência como foto no Instagram, seja de referência como a técnica de finalização, seja como referência a postura como a pessoa trabalha, qualquer coisa que seja, mas tome como inspiração, não como cópia. Não tentar ser cópia de ninguém. Nunca fala assim, vou fazer isso aqui desse jeito porque o profissional faz desse jeito. Fala, beleza, faz desse jeito, vou tentar fazer de outro jeito, porque você estimula a sua criatividade, fazer as coisas do seu jeito. Outra coisa que eu falo muito é investir em bons materiais, em bons cursos, tá? Hoje em dia eu vejo muita gente... Assim, porque assim, existe uma procura pela qualidade de imagem por conta das redes sociais, pela venda, né, do serviço que você está fazendo, mas eu vejo uma desvalorização dos materiais. Então, assim, eu vejo gente comprando uma tesoura ruim e comprando um telefone bom. Só que eu acho que antes de você tirar uma foto boa, você tem que cortar bem o cabelo. Você tem que ter um bom material, um bom pente, uma boa tesoura. Como é que você vai tirar uma foto de um cabelo bom, mas a cliente vai estar em casa com o cabelo mastigado de uma tesoura ruim? Não tem lógica, né? Não tem lógica, entendeu? Então, assim, é caro. Olha, é caro demais o material, principalmente o de corte, né? Sim. É caro demais, é difícil de achar bons materiais, mas vale cada centavo. Então, assim, você está investindo em você. É a mesma coisa, você vai fazer uma foto num estúdio com um fotógrafo. Aí tem um fotógrafo que usa uma câmera antiga ou uma câmera que não tem uma qualidade tão boa, com lentes ruins. Ou você vai fazer um que tem uma câmera ótima, com lentes boas e com um estúdio bom, uma iluminação boa. Tá entendendo? É a mesma coisa. Você vai querer que o resultado da sua foto que você vai fazer, às vezes profissional, fique uma foto ruim? Uma foto com granulado na foto, coisas assim, você não vai querer. Você vai querer uma foto ótima, nítida, com nitidez e tudo mais. Então, assim, a cliente também quer um serviço com um bom acabamento. Então, assim, você usar um bom material, bons produtos, é muito importante. Você não mentir para sua cliente de tudo que está acontecendo ou do que você está fazendo. Eu acho que uma coisa muito legal é você, para quem está começando, uma coisa que eu sempre fiz desde o início da minha profissão, sabe o que é? Falar para sua cliente o que você está fazendo. Por quê? Número 1, você coloca na sua cabeça, você mesmo lembra o que você está fazendo. Então, assim, para quem está começando, a cabeça da pessoa fica, o que eu tenho que fazer depois disso? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Então, assim, quando você está falando, você está memorizando o que você está fazendo e o que você tem que fazer. E você mostra para sua cliente, você cria autoridade perante a sua cliente. Então, te dá segurança também. Entende? Então, você explicar para sua cliente tudo que você está fazendo, olha, agora eu vou dar um exemplo. A mulher carioca gosta muito de cabelão. Imagina, você vai fazer um cabelo em camadas, numa cliente que está com cabelão que está com o cabelo inteiro. Às vezes, aquela primeira camada que você vai fazer aqui vai ser um pedaço de cabelo desse tamanho. Se você não se antecipa para sua cliente e fala, olha, agora eu vou fazer a camada, não vai sair mais nada do comprimento, pode confiar em mim. Olhar no olho dela pelo espelho, ou pessoalmente assim de frente, e falar, não vai sair mais nada do comprimento, que vai sair aqui vai ser só da camada, pode sair 3 palmos de cabelo, que ela não vai reclamar. Porque ela sabe o que você está fazendo. Ela sabe que você sabe o que você está fazendo. Entendeu? Ela tem segurança em você.
e você cria segurança com você mesmo. Porque a segurança é uma coisa que eu vejo muito de quem está começando. A insegurança, né? A falta de segurança. Grandes projetos não pode ser construído com qualquer coisa, né? Não, nem pensar. Exige tempo, dedicação, paciência, esperança, mas também você tem que ter os materiais, né? Claro. De excelência também, claro. Né? Que te dá você segurança. Tem que ter as ferramentas, né? para te dar excelência. Gente, isso é porque o Renan é tímido, hein? Renan, poxa, é incrível falar com você, é uma pena que o nosso tempo já está acabando. Esse bate-papo aqui para mim parece que foi 3 segundos, né? Aqui vai ficar o meu convite para os próximos dias, tá? Com certeza, será um prazer. Foi um prazer estar com você aqui. Você contribui muito para esse podcast. Legal. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai adorar em ouvir essas experiências do Renan, que é um amigo meu particular e educador, a pessoa que metade da sua vida vivida foi trabalhando. Nunca mais vou esquecer isso. Apesar de ser jovem. E eu queria que você soubesse disso, tá, Renan? Você é um querido e que Deus te abençoe, tá? Obrigado. Eu também tenho muito orgulho de ser seu amigo, de você ter sido uma das minhas inspirações quando eu comecei na profissão, assim, dentro da empresa, né? Você sempre foi uma pessoa que sempre me acolheu muito na oficina, sempre me trouxe para perto de você para falar, não, vem por aqui que aqui é melhor, que você já tinha um jeito próximo, assim, um jeito que eu gostava de trabalho, sabe? Então, assim, você sempre foi uma inspiração muito grande para mim. Quero que você saiba disso, né? Além de amigo, obrigado. De já ter sido meu patrão também. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que essa troca também é muito legal também entre a gente. Acho que às vezes na correria a gente não tem tanto esse bate-papo que a gente tem aqui, mas esse tempo, né? Esse tempo. Tempo de qualidade, né? É o famoso aquele vamos marcar. Se não marcar, marcamos, tá aqui, né? Eu quero agradecer você que está nos ouvindo, assistindo, agradecer vocês que estão por detrás aqui, pessoas que estão contribuindo para que tudo isso acontecesse. Quero agradecer as pessoas daqui do estúdio que já faz parte da nossa vida como família, né? Não como mais parceiro. Quero agradecer a Davines que está nos acompanhando, nos apoiando, e agradecer todos vocês. Que beijo para vocês e Deus abençoe.